A história começa com o Rei Demônio invocando seus 4 grandes generais que irão comandar seu exército. Os 3 primeiros demonstram um incrível poder, então ele invoca o 4º e mais poderoso que será invocado de outro mundo. Seu nome é Denosuke Ushimura, o gerente do exterior. O jovem rapaz assalariado que depois de muito procurar finalmente tinha conseguido um emprego. Isso o deixou muito motivado, mas por mais que se esforçasse seus amigos sempre ganhavam reconhecimento e promoções enquanto ele permanecia quase invisível. Até que certo dia algo acontece. Um anúncio dizendo que ele seria transferido para uma filial no exterior onde atuaria como gerente. Ao ver aquilo todos zombam em baixo som do azar do rapaz, mas sabem que isso foi manipulado para que sobrasse para ele. Mas chegando lá se encontrou numa situação terrível sem recursos financeiros o suficiente nem pessoal para fazer o trabalho. No entanto seu chefe não dava a mínima só querendo que ele trabalhasse mais. Naquele tempo Denosuke costumava pensar que sempre havia algo para fazer mesmo estando em outro país, por isso começou a se esforçar dia após dia mesmo que isso lhe desgastasse muito. Com o tempo todos começaram a lhe ajudar e assim o lugar começou a dar resultados. Mas quando achou que ia se dar bem acabou sendo transferido para outro país novamente, o que lhe deixou muito deprimido sem saber o porquê de continuar naquele trabalho até que foi atingido por uma moto e acordou naquele lugar achando estar no inferno. Nisso o Rei Demônio lhe dá as boas-vindas dizendo tê-lo invocado porque após ter sido enviado ao exterior em seu último trabalho ele se desempenhou muito bem aprendendo a língua local e desenvolvendo a empresa com sucesso. Por isso está convencido de que ele é a pessoa certa para entrar em seu exército. E como benefício lhe dará um pagamento equivalente ao que um gerente de departamento recebe na Terra e ainda permitirá que ele escolha sua própria equipe além de poder ter um escritório próprio. Mas caso o rapaz deseje recusar o rei lhe mandará de volta, afinal não pode forçá-lo a fazer o que não quer. Isso deixa Denosuke feliz vendo que ele respeita seus direitos trabalhistas e reflete sobre tudo o que passou em seu mundo e sobre como era desvalorizado por seu chefe, por isso nunca pôde crescer na vida. E já que aqueles que não crescem são considerados lixo, considera que o rei não vai querer um lixo como ele no exército. Mas para sua surpresa o rei lhe manda não dar atenção para o que os tolos falaram a seu respeito, porque os tolos valorizam simplesmente o que veem sem dar atenção para o trabalho que é feito por debaixo dos panos. Por isso escolheu Denosuke. Ele viu todo o esforço do rapaz e sabe que ele é a pessoa ideal para o seu exército. E lhe manda parar de se avaliar com base no que os tolos disseram em seu mundo, pois ali a única avaliação que importa é a do Rei Demônio e ele quer que Denosuke entre pro seu exército porque precisa dele. Então lhe pede mais uma vez para que decida o que quer. Mas antes que possa falar, os outros 3 generais demonstram oposição à ideia de ter um humano como um dos grandes generais porque não acham que um humano seja capaz de comandar nada. Vendo que os generais estão duvidando da capacidade do humano, o Rei Demônio resolve que irá colocá-lo em um período de teste, assim poderão determinar se ele é apto para o trabalho. O Mandra fica muito animada com isso porque ouviu falar que pessoas invocadas de outro mundo sempre têm poderes especiais, por isso decide lhe atacar para testar seu poder. Mas o Rei Demônio lhe para deixando a garota confusa. Mas ele explica que sempre que ela se afoba não consegue enxergar mais nada, sendo esse um péssimo hábito da garota. Então lhe mostra o rapaz que acabou desmaiando só de pensar em tomar aquele golpe. Isso deixa todos confusos já que ele deveria ser super forte, mas o rei explica se tratar apenas de um humano normal, o que deixa a garota ainda mais irritada pois nunca vai aceitar um simples humano no exército. Já a outra garota comenta que naquela guerra entre demônios e semi-humanos um simples humano seria comido vivo, apesar de considerar que são os demônios que alimentam a briga, coisa que o Mandra discorda. Vendo aquilo o rei explica não suportar esse tipo de atritos em sua força militar, por isso invocou Denosuke. Pois mesmo que ele não tenha um corpo resistente ou poderes, tudo o que deseja dele é sua habilidade. Isso deixa Denosuke em pânico, explicando que basta um golpe pro seu corpo ser amassado que nem um purê de batatas, mas o rei lhe manda se acalmar porque irá lhe dar um teste adequado. Então explica que seu exército está tentando firmar um pacto com os clãs vizinhos, no entanto, está sendo muito difícil fazer isso com o clã dos Minotauros, então o teste de Denosuke será firmar um pacto com esse clã usando suas habilidades de negociação. E para obter maiores detalhes deve perguntar ao Mandra, que foi sua antecessora. Nisso eles partem e ela o manda andar mais rápido, comentando também já saber que ele irá fracassar. O que Denosuke concorda porque em sua vida na Terra ele nunca foi reconhecido, mas agora que está naquele lugar deseja poder atender às expectativas daquele homem que chamam de Rei Demônio.
Por que trabalhar para alguém que realmente precise dele foi tudo que ele sempre quis. Momentos depois chegam na porta do quarto do chefe dos Minotauros, onde a garota lhe avisa para tomar cuidado para não ser esmagado. Então abre as enormes portas, revelando uma criatura gigantesca, deixando Denosuke em pânico sem saber o que fazer. Vendo que o rapaz está paralisado, a garota decide lhe mostrar como as negociações são feitas. Isso deixa Denosuke feliz, vendo que sua antecessora pode lhe ajudar nas negociações. Mas logo eles começam a brigar porque ela não entende o porquê de Tarius estar insatisfeito com o quarto. Então ela encerra a negociação explicando a Denosuke que inicialmente as negociações iam bem com o clã dos Minotauros, mas do nada Tarius começou a se recusar a negociar e mesmo tendo voltado várias vezes ele continua se negando. Ainda por cima trouxe todo aquele feno, por isso resolve que vai deixar todo esse problema nas mãos do rapaz. Isso deixa Denosuke desolado, pensando em como vai ser destruído se tentar falar com aquela criatura colossal, e sabe que se falhar o Mandra vai rir da cara dele dizendo ter estado certa sobre a inutilidade do rapaz desde o início. Então acaba aparecendo em um bar onde faz o pedido de sempre e reflete que quando uma das partes não deseja negociar não tem como a conversa progredir. Mas isso acaba lhe fazendo se lembrar de uma situação parecida onde seu cliente apenas ficava dizendo não e por isso quase chegou a desistir, mas olhando em seus olhos conseguiu entendê-lo. Isso acaba lhe motivando a resolver esse problema de uma vez. Enquanto isso, o Mandra relata ao rei a resposta negativa do Minotauro, assim como das outras vezes, e não acredita que um humano seja capaz de resolver esse problema. Mas o rei prefere observar como será o desempenho do rapaz. Nisso ela sai de lá e se depara com Denosuke mexendo no que considera um lixo e não entende o porquê dele estar fazendo isso, sendo que é impossível negociar com Tarius, afinal ele é apenas um brutamontes. Mas Denosuke acha que ela esteve se afobando demais nas negociações e além disso o tamanho de alguém não importa quando se está negociando. E sabe que as negociações só não estão indo bem porque existe um erro em algum lugar, então devem se olhar olhos nos olhos para estabelecer uma relação de confiança e retomar a negociação. Ao vê-lo tão confiante, o Mandra fica deslumbrada, percebendo que o homem medroso de agora há pouco desapareceu. No dia seguinte ela vai ver como eles estão, mas ao chegar lá percebe que o quarto está repleto de lixo, o que a leva a pensar de Denosuke deve ter sido esmagado. Nisso Denosuke apareceu, vendo a irritação da garota que deseja saber o que ele fez com o castelo e onde está Tarius. Denosuke conta que nesse exato momento o Minotauro está firmando um pacto com o rei porque no dia anterior ficou decidido que o clã se tornaria aliado do exército do Rei Demônio. O Mandra fica incrédula com aquela situação porque o Minotauro tinha se recusado esse tempo todo. Mas Denosuke explica que no passado já tinha encontrado alguém como ele que se recusava o tempo todo, fazendo com que a discussão ficasse mais emocionante. Até chegar no ponto em que Denosuke desistiu, mas ao fazer isso o homem parou de se recusar. Nisso ele entendeu que o rapaz não estava se recusando por não gostar da negociação. Na verdade, para essas pessoas debater é tão bom que tudo o que desejam é deixar tudo mais emocionante. Isso vem muito da cultura de cada um, porque em alguns países demonstrar emoção e paixão é uma coisa boa, por isso aconteceu esse grande mal-entendido. Então bastou olhar nos olhos de Tarius e estabelecer uma relação de confiança para o homem revelar o que estava fazendo, o que faz o Mandra se sentir uma bomba por não ter notado isso. E ele segue explicando que quando disse a Tarius que iriam parar as negociações, o Minotauro não conseguiu entender o motivo. Além disso, também descobriu que no clã dos Minotauros colocar o feno no quarto que vão usar é uma atitude de cortesia. Ela não entende, mas Denosuke explica ser por eles não desejarem quebrar as camas do lugar por terem corpos muito grandes. Mas como o feno foi retirado do quarto, ele teve que dormir no chão esse tempo todo e estava sofrendo de sono. E na verdade toda a irritação do rapaz era porque ele não estava conseguindo expressar seus pensamentos de uma forma que ela pudesse entender. Isso a faz perceber o quanto foi tola esse tempo todo em não saber negociar, mas Tarius nega, reconhecendo que ele foi muito rude também, por isso deseja fazer as pazes com ela e aproveita para agradecer Denosuke. Afinal foi tudo graças a ele e o rapaz também agradece por Tarius ter lhe guiado. Após resolver esse mal-entendido, o Rei Demônio parabeniza Denosuke por ele ter passado nesse teste, demonstrando que sua habilidade não está na força física, mas sim em entender e perceber coisas que ninguém mais nota. Agora ninguém mais irá duvidar de sua capacidade, então lhe pede para que estenda o braço e lhe dá um bracelete como prova de sua posição como general. Assim ele poderá fazer o que quiser como achar que seja necessário.
Nisso o Mandra se apresenta formalmente para o rapaz fazendo um gesto com os braceletes enquanto explica ser assim que seu clã aceita novos amigos. Mas deixa bem claro que não o aceitou totalmente, apenas estão lhe usando para que ele possa trabalhar nas próximas negociações. Ver eles correndo deixa o rei feliz refletindo que uma organização que é capaz de se entender e completar se torna muito forte e nesse momento seu exército ainda é muito imaturo. Por isso vê em Denosuke a luz de esperança que fará seu exército brilhar. No dia seguinte ele pensa sobre aquela situação ainda sem acreditar em tudo que está acontecendo, mas está decidido a dar o melhor de si para não decepcionar o rei demônio que lhe deu o reconhecimento que nunca teve na terra. Então abre a janela para tomar um ar, mas entram um monte de morcegos. Após isso decide cumprimentar seus colegas generais já que não teve tempo no dia anterior e começa por Sylphid que não estava se lembrando dele. No entanto a mulher informa se chamar Belinda assistente de Sylphid e conta que sua mestra já está fora há um bom tempo, mas irá informá-la sobre a visita do rapaz. Apesar da frustração de não ter conseguido se apresentar Denosuke ainda está motivado a continuar. Nisso sua colega surge avisando que o rei demônio está lhe chamando. Chegando lá o rei revela que ficará a cargo do rapaz cuidar das negociações para forjar uma aliança entre os demônios e o clã dos Ongros. Pois como seu exército ainda é uma força emergente é necessário formar alianças com clãs de semi-humanos para ganhar mais força. E entre esses clãs o dos Ongros é o que possui mais influência já que sua força militar é comparável à do rei demônio. Além disso eles agem como líderes das raças ao redor. Por causa disso são muito cautelosos quanto ao poder militar do rei e têm imposto controle sobre as informações nos últimos anos então seria muito benéfico se eles se tornassem aliados. No entanto podem acabar se tornando inimigos desagradáveis também. Então para colocar isso em um termo mais fácil para Denosuke entender isso na Terra seria o mesmo que negociar uma aliança com a concorrência e dado o grau de dificuldade dessa missão não havia quem pudesse fazê-la. Mas andou observando Denosuke por algum tempo e dado o sucesso anterior sabe que ele é a pessoa certa para esse trabalho então vai deixar tudo com ele. Nisso sua amiga avisa que irá guiá-lo para que ele não se perca mesmo que isso não a agrade, mas está de certa forma feliz em trabalhar junto com o rapaz novamente. E no caminho Denosuke dá a ideia de visitar Gnome que lidera as forças dos semi-humanos. E como os ogros também são uma força de semi-humanos sente que pode pegar algumas informações com ela, porém o Mandra avisa que não irá prosseguir porque acabou de lembrar que tem que checar a carruagem. Ouvindo isso Denosuke acha uma boa ideia afinal separados podem fazer mais tarefas e terminar mais rápido o que ela concorda. Nisso ele vai até o campo de treino onde a garota comenta sobre a significativa melhora dos soldados por isso decide dar a eles um dia de folga. Após isso vai falar com Denosuke que se apresenta e comenta sobre o clã dos Ongros que será o próximo alvo das negociações por isso deseja mais informações. Sabendo disso ela fala sobre Oguri, um tipo muito complicado pois além de chefe do clã ele também demonstra muita bravura e audácia em batalha por isso é tratado como um ditador por seus oponentes. Quanto ao resto acha melhor que ele conheça sozinho. Então pede para que ele tire a garota daquele lugar porque seus soldados não se sentem bem tendo um demônio os olhando com um olhar assassino. Quando Denosuke olha se depara com o Mandra que diz já estar tudo pronto e veio vê-lo já que o rapaz estava demorando demais. Nisso Gnome pede ao rapaz para que tire logo aquela coisa de lá o que deixa a demonia muito irritada com ela. No dia seguinte finalmente chegam no lugar onde os guardas acabam fazendo eles esperarem por um bom tempo. Apesar de o Mandra não gostar nada disso Denosuke acaba se lembrando que em seu antigo trabalho negociações com a concorrência sempre envolvia muita espera. Então tenta explicar isso a ela, mas a garota já está em chamas de tanta raiva e nesse momento chega uma garota pedindo para eles a acompanharem. Enquanto andam pelo imenso salão o Mandra avisa Denosuke para que não fique olhando admirado para tudo pois não podem demonstrar fraqueza naquele lugar já que os ogros possuem uma força equiparável à do rei demônio. Além disso possuem um grande obstáculo que é o chefe do clã. Em seguida adentra na sala do chefe, um ogro de pele vermelha e olhar intimidador. Ao vê-lo o Mandra começa a falar, mas Oguri manda que se cale para sempre. Nisso, o Mandra, mesmo com seu espírito irritado acaba ficando quieta e ao vê-los ali o chefe acha que eles devem ter vindo se render ao seu poderoso exército. E já que está de bom humor irá permitir desde que eles lhe tragam a cabeça do rei demônio. O Mandra fica possessa de raiva,
mas Denosuke se põe à frente pedindo um tempo para pensar e agradece pelo ogro ter reservado um pouco de tempo para atendê-los. Fora dali a garota libera toda sua raiva pela forma como o ogro falou de seu rei, mas Denosuke a acalma explicando que ele só quer lhes tirar do sério para encerrar as negociações, já que aparentemente ele não possui o menor objetivo de negociar. Pois como chefe de um grande clã ele deseja evitar confrontos, por isso caso eles se irritem ele poderá dizer que as negociações não deram certo por causa deles. Só que apesar de saber disso o Mandra pergunta se por acaso Denosuke não estaria frustrado e com raiva da forma como ele falou do rei, o que Denosuke confirma. No entanto sabe que não podem perder a compostura caso contrário, além dele encerrar as negociações ainda pode usar isso como desculpa para se aliar a outra nação. Portanto, já que ele não deixa espaço para negociação, a melhor atitude foi recuarem por enquanto. Nisso a garota se desculpa por quase ter perdido a cabeça, mas Denosuke a conforta pois para ele foi bom que ela estivesse lá, caso contrário ele é quem teria se descontrolado. Então começam a pensar no que vão fazer já que o ogro não deseja negociar. Nisso surge a filha do chefe chamada Olulu pedindo a dupla para que tirem seu pai do trono. Após dizer isso os leva até o depósito de comida do castelo explicando que antigamente seu clã tinha grande influência sobre os clãs vizinhos. Mas agora como estão tendo problemas financeiros alguns clãs estão tendo dificuldade para encontrar comida. Denosuke por sua vez revela já ter imaginado isso quando viu as armaduras dos soldados já bem gastas e o castelo escuro e sem vida, sendo essas características comuns em empresas prestes a falir. Nessas empresas o gerenciamento hierárquico feito por uma pessoa só funciona rápido porque a cadeia de comando é simples. Mas quando a empresa quebra é difícil se adaptar com eficiência e direcionar. Sabendo daquilo Olulu explica que a única forma de seu clã se reerguer seria com a ajuda do exército demoníaco. No entanto seu pai, além de não escutá-la, ainda está muito doente. Por isso eles têm passado a controlar cuidadosamente as informações sobre ele e também por esse motivo fizeram eles esperarem tanto do lado de fora. Pois mesmo que seu pai se faça de forte, a verdade é que já não possui mais a mesma força e vigor de antes e caso o ogro venha a falecer eles terão um problema ainda maior, por isso pede de coração a ajuda deles. Denosuke compreende as preocupações da garota, mas a repreende porque um membro de uma organização jamais deveria falar sobre seus assuntos internos tão facilmente. Muito menos revelar o estado de saúde de seu líder, pois o silêncio é uma grande virtude e como filha do chefe ela deve aprender isso. A garota acha o rapaz muito fofo e de coração mole vendo que ele se importa ao ponto de informar onde ela errou. Então revela confiar muito na sua habilidade de julgar o caráter dos outros, por isso veio falar com ele. E já que sabe que Denosuke é um homem bom lhe pede para se casar com ela, se tornando o novo chefe do clã, deixando o Mandra com ciúmes. Ela segue explicando que Denosuke tem habilidades perfeitas para gerenciar o clã, pois no momento todos os membros são cabeças duras e só ouvem o que o pai dela diz, então ter alguém como ele por ali reergueria o clã. E para que isso aconteça precisam se casar. No entanto o Mandra afasta a garota pedindo um tempo para pensarem. Já em seu quarto ele pensa sobre toda aquela situação e em como vai resolver tudo aquilo. Nisso acaba aparecendo naquele bar onde vê sua amiga discutindo sobre quem é o animal mais forte. Ela acha que é o leão, mas o velhinho acredita ser o gorila, por isso ela pede a opinião de Denosuke, já que o velhinho não quer ceder. Mesmo assim segue firme acreditando que os leões são melhores por andarem sempre em grupos orgulhosos. Essa fala acaba dando uma ideia a Denosuke, que agora já sabe como vai resolver isso. No dia seguinte chama sua amiga muito cedo avisando que irão para um lugar e caso tudo ocorra bem talvez o chefe os chame para uma reunião. Uma semana depois o chefe os chama lá bravo querendo saber o porquê das outras raças terem se unido ao exército do rei demônio. Então voltamos uma semana pro momento em que ele explicava para o Mandra seu plano de formar alianças com os clãs vizinhos, já que eles também estão passando por dificuldades, já que no passado eram auxiliados pelo clã dos Ongros. Mas agora como esse clã está passando por dificuldades, esses clãs menores também estão. Por isso desenvolveu o plano de anexá-las primeiro num plano que ele batizou de Operação Fortaleza. O Mandra ainda não acredita que funcionou, mas Denosuke já sabia que ia dar certo porque já usou essa estratégia quando tentava contrato com uma grande empresa. Mas quando você chega na porta da frente querendo algo assim, a empresa apenas te chuta para fora. Então se aproximou das empresas pequenas oferecendo seus produtos, e já que todas as pequenas estavam comprando, a grande acabou se sentindo forçada a comprar também para não ficar para trás.
Graças a esse plano entendeu que se todos os clãs vizinhos se unissem ao exército do rei demônio, o chefe ogro não poderia ignorar isso. Então começa a falar ao chefe ogro que os clãs vizinhos estavam tendo dificuldades e se unir ao exército do rei demônio garantiria um padrão mínimo de vida. Mas o ogro fica mais irritado porque essa área é território dos ogros, portanto não vai permitir isso. Porém, vê-lo nesse estado menos lógico é exatamente o que Denosuke queria, porque quem perde o controle primeiro perde as negociações. Nisso ele se desculpa pelo ocorrido e explica que essa negociação não foi feita somente por eles, mas também pela própria filha do chefe que falou com os clãs vizinhos em nome do clã dos Ongros. Graças ao seu título e conexões, as negociações foram bem tranquilas. O ogro não entende o porquê de sua própria filha fazer isso, então a garota explica que como chefe daquele lugar é sua prioridade garantir que todos os semi-humanos tenham como viver bem. E nesse momento se juntar ao exército do rei demônio é a única forma de garantir isso. Ele tenta protestar, mas a garota o interrompe contando que no passado seu pai já foi um homem forte e temido por todos, mas agora os tempos mudaram e ele está velho e doente. Por isso é chegada a hora de darem as mãos pelo bem do povo. Nisso Denosuke sugere que façam uma aliança ao invés de uma anexação. E reflete que ser anexado pelo exército do rei demônio não é muito diferente de se tornar um aliado, afinal o rei demônio permite muita autonomia. Mas quando se está lidando com alguém tão durão, a forma de falar faz total diferença. Oguri, se vendo sem saída, pede um pouco de tempo para pensar, então eles agradecem pelo homem estar considerando e saem do local. Enquanto vão, o rei pensa na sua filha vendo o quanto sua garotinha cresceu. Dias depois o Mandra conta que o ogro entrou em contato para fazer um acordo. Denosuke acha aquilo muito bom, mas no momento está muito ocupado porque o rei demônio lhe pediu para escolher um subordinado. Porém ele não faz ideia de quem escolher no meio de tantas opções. Nisso sua amiga lhe manda usar a intuição e escolher qualquer um. Mas ele acha péssima essa ideia e revela que gostaria de escolher ela, o que deixa a garota toda boba vendo que Denosuke quer ser seu parceiro. Nisso Olulu vai visitá-lo contando ter sido enviada como representante do clã dos Ongros para firmar o acordo com o rei demônio. Além disso também agradece ao rapaz, pois desde aquele dia seu pai tem delegado os trabalhos aos membros mais competentes do clã. E também agora ele finalmente começou a treiná-la como sucessora. Isso tudo lhe deixa muito alegre, por isso deseja fazer algo para Denosuke como forma de recompensá-lo. Então o rapaz acaba pedindo para que a mulher seja sua parceira também, o que ela aceita sem pensar duas vezes, mas o Mandra não gosta nada disso e lembra ao rapaz que ela ainda é sua rival. Nisso ele observa o mapa refletindo que toda a grande expansão vem com um risco, por isso precisam ser ainda mais vigilantes. Alguns dias depois Olulu aparece dizendo ter conseguido forjar a aliança entre eles e o clã dos Ursomens. Além disso informa que seu clã deseja dar um presente ao rapaz numa cerimônia como forma de agradecimento por ter conseguido criar aquela aliança entre os ogros e demônios. Essa notícia deixa Denosuke muito animado, já que em seu antigo emprego nunca tinha recebido sequer um agradecimento. Nisso o Mandra surge trazendo o almoço, mas pro azar do rapaz o cardápio é papa de gin outra vez. Um tipo de grão que é muito cultivado naquele lugar e é a comida principal do exército do rei demônio por não haver muita variedade no local. Isso lhe faz suspirar, desejando poder comer uma carne de vez em quando, e ao ouvir isso o Mandra tem a ideia de irem caçar algo. No caminho ela explica que aquela área tem sido atacada por bestas mágicas, o que fez com que os orques que moram no local tivessem que fugir. Normalmente os orques resolveriam isso, mas como dessa vez a besta é muito forte, eles vão ter que ajudar. Essa questão faz Denosuke refletir sobre como a comida é escassa naquele lugar, se resumindo principalmente a gin e bestas mágicas. Nisso ela acaba encontrando alguns cogumelos que também são comestíveis, então surge o javali furioso. O Mandra logo parte para cima com um chute poderoso enquanto manda Denosuke ficar escondido. Mas o javali é duro na queda e demonstra ser um grande oponente. Enquanto observa a luta, Denosuke reflete que o javali, por ser um animal feroz, possui um corpo feito para eliminar seus inimigos. Em contrapartida, o corpo do ser humano não foi feito para viver na natureza, por isso não possui nenhuma ferramenta natural de combate. Então, para sanar essa fraqueza, os humanos criaram diversas armas e, vendo que o Mandra não está usando nenhuma, deixa o rapaz preocupado com a desvantagem que ela está tendo nesse combate. Nisso a garota se cansa de brincar e decide usar um encantamento poderoso cuja desvantagem é o tempo que ele demora para sumir. O javali volta a atacar,
mas acaba tomando um golpe de Umandra que finaliza aquele combate. Depois disso levam a criatura para a aldeia onde todos ficam muito felizes vendo que vão poder comer carne naquele dia. Uma mulher decide dar para Umandra uma das pernas que ela logo decide cozinhar deixando Denosuke curioso quanto ao prato que a general irá fazer. Ela conta que vai preparar um churrasco o que deixa Denosuke ansioso esperando uma deliciosa carne grelhada, mas a garota só toca fogo na carne mesmo e diz que é seu churrasco ao ar livre. Quando Denosuke vai experimentar sente um gosto terrível e acaba insultando a carne de diversas maneiras. Então vai até uma senhora perguntando sobre o forno. Ela conta que raramente usam e além disso o sal é algo muito raro naquele lugar. Nisso Denosuke pede para usar ambos então após algum tempo de preparo a comida finalmente fica pronta e quando Umandra vai experimentar acha a carne muito deliciosa. Todos os moradores acham o mesmo e vendo que gostaram tanto Denosuke resolve ensiná-los como fez. Umandra questiona se isso não seria se rebaixar muito já que ele é um general. Mas Denosuke discorda e explica que transmitir o conhecimento é necessário para a evolução de uma nação. Além disso é muito fácil de entender o quão rica uma nação é apenas observando seus hábitos alimentares. E revela que o método que usou para cozinhar a carne é algo que qualquer um com alimentos à disposição pensaria se pudesse usar de tentativa e erro. Umandra logo entende que ele está insinuando que sua nação é pobre o que ela admite por isso não possuem alimentos em abundância como as nações vizinhas. E para resolver isso eles têm que se tornar mais fortes o que Denosuke concorda deixando a garota alegre. Após isso vão embora no meio da noite e para que não sejam atacados por criaturas a garota cria uma esfera de luz usando sua magia. Algo que somente os demônios podem usar e com aquela luz nenhum monstro chegará perto. Isso faz o rapaz pensar nos semi-humanos que estão sempre treinando por não poderem usar magia então aproveita para perguntar se Sylphid seria uma semi-humana. Umandra apesar de não saber supõe que ela seja uma demonia já que é conhecida como Arquimaga da Tempestade. No entanto não tem como dar a certeza porque ela nunca aparece pessoalmente nas reuniões. No caminho Denosuke comenta que na luta contra o javali teria sido mais fácil se ela já estivesse usando algum armamento já que sua magia apesar de muito forte é inconveniente por demorar demais para se desfazer. Também acha que se ela tivesse usando uma roupa mais adequada para o combate não seria necessário recorrer à magia. Só que mesmo com seus argumentos sendo muito bons e eficientes Umandra os considera um grande insulto e sente que se enganou ao pensar que Denosuke pudesse entender os demônios. Então decide deixá-lo para trás para que ele volte sozinho no dia seguinte com um orc como guia. Denosuke não sabe o que pode ter falado de tão ofensivo e pensa em ir atrás dela. Mas ouve alguns monstros e acaba voltando para a aldeia. No dia seguinte o rei demônio pergunta o porquê do rapaz ter voltado com um orc como guia enquanto Umandra voltou sozinha no dia anterior e Denosuke revela ter feito algo horrível e sente que não serve para ser um general. Mas o rei lhe pede para ter calma e ir resolver isso com Umandra e já que é uma tarefa dada pelo rei Denosuke não pode ignorar. Além disso o rei considera que se reconciliar com Umandra será uma boa oportunidade para o rapaz entender mais sobre aquele mundo. Nisso o rapaz fica observando as pessoas passando tentando entender o que há de diferente entre demônios e semi-humanos e enquanto reflete pensa na magia de sua amiga o que lhe faz se lembrar de um livro que conta um pouco sobre aquilo. No livro é dito que demônios precisam treinar seus corpos para aumentar o poder mágico e costumam exibir seus corpos com orgulho por eles representarem o quão forte o demônio é. Ao saber disso Denosuke entende que cometeu um grande erro pedindo a garota para se cobrir e não sabe como vai reparar esse mal entendido. Em outro lugar Umandra conta para Olulu que Denosuke a odeia porque não elogiou seu corpo. A princípio Olulu não entende nada, mas logo compreende e explica que provavelmente o rapaz não elogia porque seus valores são diferentes dos dela. E na verdade todas as vezes que a garota tentou exibir seu corpo o rapaz deve ter pensado mal dela. Saber disso deixa Umandra desesperada sem saber o que fazer por isso pede um conselho para sua amiga. Ao vê-la naquele estado Olulu conta que na primeira vez em que foi trabalhar para Denosuke ele lhe pediu para ser livre e fazer as coisas sem medo de errar porque já entendeu que a garota também tem o hábito de se preocupar muito assim como ele. Por isso sabe que o rapaz tem um coração bondoso e manda que sua amiga vá falar com ele. Enquanto isso Denosuke vai probar onde o chefe lhe serve uma comida caseira. Quando Denosuke prova acha aquilo delicioso e vendo o raro sorriso de satisfação do chefe ele acaba entendendo que não precisa ficar pensando muito sobre certos assuntos.
Nisso acaba encontrando o Mandra e decide transmitir seus sentimentos sinceramente. Quando se juntam, ele diz achar o corpo dela muito sensual, já ela diz não ser uma mulher promíscua. Isso deixa ambos envergonhados. Ele explica apenas estar tentando elogiar o corpo dela, já o Mandra diz que não estava com segundas intenções com o rapaz. Denosuke resolve pedir desculpas pelo que disse na floresta porque antes não entendia a cultura. Isso a faz perceber que ele passou esse tempo todo estudando sobre os demônios e aproveita para se desculpar também por ter ficado nervosa e abandonado o rapaz na floresta. Agora que eles já se entenderam, Denosuke acha que podem se tornar bons parceiros, só que ela fica se questionando se ele falou no sentido romântico. Já na cerimônia, o rei faz um discurso e dá uma pedra mágica a Denosuke como símbolo de sua gratidão pelo bom trabalho do rapaz em unificar os clãs. Ele fica grato, mas admite que nunca teria conseguido sem a ajuda de Umandra, por isso deseja dar essa pedra para ela também. Ela fica emocionada e logo começa a xingar Denosuke, avisando que se ele quer fazer uma declaração romântica deveria ser num local mais reservado. Enquanto brigam, Olulu reflete que provavelmente Denosuke não sabe disso, mas na cultura deles dar uma pedra mágica para uma mulher é o mesmo que pedir em casamento. Enquanto isso, uma mulher observa, vendo que Denosuke conseguiu fazer muita amizade mesmo sendo um incompetente.